Aos 75 anos, o paulista de Tietê teve uma trajetória discreta, mesmo acumulando, até pouco tempo atrás, quase 15 anos no comando do PMDB, partido com maior capilaridade do país, tem o maior número de prefeituras, governos estaduais, deputados federais e senadores. Formado pela Faculdade de Direito da USP e doutor pela PUC-SP, Temer foi professor de Direito Constitucional e é autor de uma das principais obras sobre o assunto no país, Elementos de Direito Constitucional. Filho de libaneses que migraram para o país na década de 1920, é católico, como destaque sua biografia no site da Vice-Presidência da República. Quando a corrupção virou um dos principais motes dos que defendem o impeachment da presidente Dilma Rousseff, muitos argumentaram que, contra seu eventual substituto, o vice-presidente Michel Temer, também pairavam suspeitas. Temer foi citado por delatores da Operação Lava Jato que apontaram para supostas relações do vice-presidente com pessoas que participaram do esquema de corrupção na Petrobras. Outra suspeita de envolvimento no esquema foi levantada pela gravação de uma mensagem que indica que Temer teria recebido 5 milhões da construtora Ous. Ele afirma que o dinheiro foi uma doação legal de campanha. Temer foi citado nos acordos de delação premiada do senador Delcídio do Amaral, do empresário Júlio Camargo. Temer também foi citado na delação do empresário Júlio Camargo, que disse que o vice e outros PMDBistas eram representados pelo lobista Fernando Baiano no esquema. Já Baiano disse em seu depoimento que Temer se reuniu com Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. Baiano, Cerveró e Júlio Camargo foram condenados por corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, a Operação Lava Jato também descobriu uma mensagem que afirma que Temer teria recebido 5 milhões do dono da construtora Ous, José Adelmário Pinheiro, conhecido como Léo Pinheiro, um dos empreiteiros condenados pelo escândalo da Petrobras. Durante investigações da Operação Castelo de Areia, que investigou a Camargo Corrêa, a Polícia Federal encontrou documentos que citam 21 vezes o nome do vice-presidente ao lado de quantias que somam $345 mil. Ele era deputado federal no período coberto pela planilha, entre 1996 e 1998. A operação foi anulada pelo STJ, Temer negou irregularidades. O PMDBista também já foi citado em investigações sobre o Porto de Santos, considerado sua área de influência. Ele foi citado em um processo como beneficiário de esquema de cobrança de propina de empresas com contratos no Porto, mas o caso foi arquivado. Ele negou irregularidades à época. O PSDB moveu 4 ações contra a chapa Dilma Temer, vencedora da eleição presidencial de 2014. Nesses processos, o partido aponta supostos episódios de uso da máquina do governo na campanha petista, como participação indevida de ministros e envio de 4,8 milhões de folders pró-Dilma pelos Correios. Também cita a Operação Lava Jato e a possibilidade de recebimento de doações de empreiteiras envolvidas em desvios de recursos da Petrobras, o que caracterizaria abuso de poder econômico. Dilma nega as acusações e argumenta que a campanha de Aécio Neves recebeu recursos das mesmas empresas. Recentemente, Temer entrou com um pedido para separar sua responsabilidade da de Dilma nos processos de cassação. Ele argumenta que não pode ser responsabilizado por atos cometidos por ela. Em pedido de impeachment apresentado em dezembro, o advogado Mariel Marley Marra argumentava que Temer cometeu crime de responsabilidade ao assinar 4 decretos de suplementação orçamentária entre maio e julho de 2015, autorizando novos gastos quando o governo já não estava cumprindo a meta original estabelecida para o superávit primário, economia para pagar juros da dívida pública. A denúncia aceita por Cunha contra Dilma também a acusa de crime de responsabilidade ao ter assinado 6 decretos desse tipo, além das chamadas pedaladas fiscais, das quais Temer não é acusado.
A defesa do vice-presidente Michel tem argumentado que ele não pode ser responsabilizado por decretos assinados quando estava substituindo Dilma na presidência da República, porque ele não teria participado da elaboração dos decretos nem da formulação da política econômica do governo. Dessa forma, afirma a defesa de Temer, ele estava apenas cumprindo o ato burocrático de assinar decretos que seriam assinados por Dilma, caso a presidente não estivesse fora do país em viagens oficiais. Após ser apresentado, o pedido de impeachment de Temer foi arquivado pelo então presidente da Casa Eduardo Cunha, que dizia não haver indícios de crimes de responsabilidade. Mas o autor do pedido recorreu ao STF e o ministro Marco Aurélio Mello decidiu, em liminar, que a Câmara deveria dar prosseguimento ao caso. A comissão para análise, porém, ainda não foi formada. Na semana passada, após o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, o vice-líder do governo, Silvio Costa, disse que o novo presidente da Casa, Valdir Maranhão, se comprometeu em levar adiante o processo de impeachment de Temer. O vice-presidente foi condenado pelo TRE de São Paulo por fazer doações de campanha acima do limite permitido por lei, o que em teoria torna Temer ficha suja diante da Justiça Eleitoral. O vice-presidente foi condenado por ter feito doação de R$ 100.000 na campanha de 2014 para 2 deputados do PMDB gaúcho. Isso representa 11,9% dos rendimentos dele no ano anterior, quando a legislação impõe como teto para doação 10% do rendimento. Temer foi condenado a pagar multa de R$ 80.000 por causa das contribuições. Mas, em nota que não citava Temer nominalmente, o TRE informou que a lei da ficha limpa determina que pessoas condenadas neste tipo de situação fiquem inelegíveis por 8 anos, a partir da condenação. Isso não significa que Temer não possa assumir a presidência, mas o impediria de se candidatar à reeleição em 2018, por exemplo. O vice-presidente disse que a doação ultrapassou o limite por um erro de cálculo. Ainda cabe recurso à decisão, o que poderia reverter sua inelegibilidade.